Olá, muito bom dia. Você está no nosso curso de psicopatologia. Meu nome é Elton Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso curso aqui de psicopatologia. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais do Paulo Dal Galaronto. Então, deixa eu compartilhar minha tela com você. Você já está aí familiarizado. Eu espero, se esse não for o primeiro vídeo que você assiste aqui do canal, você já está familiarizado aí com a dinâmica do nosso curso, né? Que não é uma aula resumida, mas sim a leitura do texto. Deixa eu ajeitar aqui meu mic. Pronto. Então você já está vendo aí minha tela. Deixa eu abrir aqui meu software de leitura. Vamos continuar aqui no alucinações musicais, né? Então vamos lá. Fenômeno intrigante, a alucinação musical é descrita como a audição de tons musicais, melodias, ritmos e harmonias sem um correspondente estímulo auditivo externo. Esse tipo de alucinação é pouco frequente, sendo menos observado que outros tipos de alucinação ou de tinitos. Tais alucinações podem ser contínuas ou intermitentes e, em geral, são acompanhadas de consciência clara e crítica por parte do paciente. Podem ser ouvidas músicas cantadas ou instrumentais, geralmente que o paciente já conhecia. Dividem-se as alucinações musicais em dois grupos. Quando ocorrem sem a presença de um transtorno neurológico ou psicopatológico, mas com frequência com déficit auditivo, hipoacusia, são classificadas como alucinações musicais idiopáticas. Quando associadas a um transtorno neurológico ou psicopatológico, são classificadas como alucinações musicais sintomáticas. Em pacientes com suspeita de déficit auditivo e que buscaram serviços para teste audiométrico, foi estimada a prevalência de alucinações musicais em 3,6%. Embora algumas pessoas tolerem esse quadro, para a maior parte dos indivíduos acometidos, ele causa muito desconforto, piora na qualidade de vida, ansiedade e depressão. Muitos pacientes com alucinações musicais temem que isso seja um sinal de que estão iniciando uma demência de Alzheimer. As alucinações musicais são classificadas como alucinações por deaferentação, ou seja, ocorrem frequentemente como a resposta do cérebro à privação sensorial. Kumai e colaboradores de 2014 propuseram que um circuito que inclui giro temporal superior esquerdo, o córtex posterior medial e o córtex motor estaria implicado nesse tipo de alucinações.
Meu cafezinho. As alucinações musicais são encontradas, sobretudo, em mulheres idosas, com perda progressiva da audição, geralmente por doenças ou lesões otológicas. Ocorrem também em distúrbios neurológicos e neuropsicológicos, demências, lesão cerebral traumática, epilepsia, uso de psicofármacos ou intoxicações e transtornos psicopatológicos, principalmente depressão, embora também possam ser desencadeadas pelo uso de antidepressivos em idosos. Pessoas com esquizofrenia também podem apresentar alucinações musicais. Esses fatores podem ocorrer conjuntamente, como, por exemplo, em uma mulher idosa, depressão, déficit auditivo, uso de antidepressivo e algum comprometimento cerebral. Germán Berrios publicou em 1991 uma série de 40 casos de pacientes com alucinações musicais descritos em 1840, entre 1846 e 1987. Nesse grupo, havia uma concentração de mulheres, pessoas com história de perdas auditivas e pacientes com tumores cerebrais, sobretudo no lobo temporal, ou epilepsia. Essas são, portanto, as situações em que mais são encontradas tais alucinações. Alucinações visuais. As alucinações visuais são visões, né? Difícil, né? Muitas vezes nítidas, e que o paciente experimenta sem a presença de um estímulo visual. Podem ser simples ou complexas. As alucinações visuais simples também são denominadas fotopsias. Nelas, o indivíduo vê cores, bolas e pontos brilhantes. Os chamados escotomas, de interesse maior para a oftalmologia, são pontos cegos ou manchas no campo visual. Eles podem ser positivos, manchas escuras, absolutos, cegueira em uma parte do campo visual, negativos, estocomas absolutos só revelados ao exame médico, móveis, por opacidade do humor vítreo, ou imóveis. Os escotomas indicam quase sempre distúrbios oftalmológicos, doenças ou alterações da retina, do nervo óptico e do humor vítreo. As alucinações visuais simples podem ocorrer com mais frequência em pacientes com doenças oculares, com déficit ou privação visual, mas podem se manifestar também em acidentes vasculares que comprometem as vias visuais. Na esquizofrenia, no uso de álcool, na enxaqueca e na epilepsia. As alucinações visuais complexas ou configuradas, complex ou formed hallucinations, incluem, por exemplo, figuras e imagens de pessoas vivas ou mortas, familiares ou desconhecidas, de partes do corpo, órgãos genitais, caveiras, olhos assustadores, cabeças disformes, etc., de entidades, demônio, uma santa, fantasma, de objetos inanimados, animais ou crianças. Nesse caso de alucinação complexa, uma vez eu atendi um caso né, de um jovem, e ele tinha muita alucinação com órgãos genitais, com parte de corpo, né? Então ele via órgãos genitais masculinos, né, flutuando, né, na sua frente e tudo mais. Então foi um caso interessante que eu atendi.
As alucinações visuais complexas podem, eventualmente, incluir visões de cenas completas. Por exemplo, o quarto pegando fogo, sendo então denominadas alucinações cenográficas. Então, esse tipo de alucinação às vezes é comum a gente encontrar em filme. Né? Então, a pessoa está passando por um estresse, por algum tipo de perturbação, personagem, e então, né, ele tem um certo tipo de alucinação assim. Ele vê a casa pegando fogo. Cara, qual foi o filme que eu assisti que tinha esse tipo de cena? Eu acho que foi algum episódio de Tutor House, em que a esposa, o marido saiu de casa e tal. E aí a esposa estava em cima e de repente ela começa a ver a casa pegando fogo, ela entra em desesperos, sai correndo pra rua e tal, não sei o que, na hora, epa, não, essa é alucinação cenográfica. Então isso é muito comum de você até encontrar em filmes, né, filmes e séries, esse tipo de alucinação, né, de ilustração de alucinação. Outro tipo curioso de alucinação visual é a chamada alucinação liliputiana. Liliputiana, na qual o indivíduo vê cenas com personagens diminutos, minúsculos, entre os objetos e pessoas reais de sua casa, mais frequentes na síndrome de Charles Bonnet. As alucinações cenográficas e as liliputianas são relativamente raras, podendo ser observadas nas diversas psicoses. As alucinações visuais podem ocorrer tanto em estados normais e fisiológicos, como em estados de adormecimento, alucinações hipnagógicas, ou na fase de despertar do sono, alucinações hipnopômpicas, e em estados de fadiga e de emoção intensa. As alucinações visuais simples ocorrem em casos de enxaqueca, doenças oftalmológicas, sobretudo quando a perda total ou parcial da visão. 10 a 30% dos indivíduos cegos têm alucinações visuais, simples ou complexas. Epilepsia e, eventualmente, esquizofrenia. Já as alucinações visuais complexas se manifestam na ordem de frequência apresentada na tabela abaixo. Né? Então aqui ele dá uma tabelinha, depois você dá uma olhadinha aí. E é importante você perceber em quais desses transtornos aqui a gente tem uma frequência muito grande, né? Para poder você utilizar isso como recurso clínico, ó. Intoxicação por alucinógenos, então a gente tem aqui, ó, uma frequência de 100%. Charles Bonnet, esquizofrenia de início na infância, então também é muito alto. E aí você vai olhando. Isso daqui é importante para poder você ir fazendo até o diagnóstico, né? Fazer o diagnóstico diferencial e tudo mais. Então você consegue ir descartando, né? Ixi, teve alucinação aqui, então isso é mais frequente dentro de qual, né? E aí você vai conseguir fazer esses descartes, né? Fazer o diagnóstico diferencial. A demência com corpos de Levy é uma condição caracterizada pela ocorrência em idosos de alucinações visuais proeminentes, declínio cognitivo, flutuação do nível de consciência e, posteriormente, na evolução da doença, sintomas extrapiramidais. As alucinações costumam acontecer no fim do dia, associados com a alteração da consciência, transtornos do sono e sonhos vívidos.
Os corpos de Levy são inclusões citoplasmáticas esféricas encontradas nos neurônios dos núcleos subcorticais, da substância negra e do córtex nas regiões paralímbicas. É preciso lembrar que os pacientes com DCL, apesar de apresentarem alucinações visuais marcantes, são muito sensíveis a antipsicóticos de primeira geração. Ocorrem efeitos colaterais graves com esses medicamentos. Na doença de Parkinson, uma doença do mesmo grupo que a DCL, as alucinações, predominantemente visuais, indicam um pior prognóstico, implicando maior risco de desenvolvimento de demência, mais disfunções cognitivas e afetivas, pior quadro motor e maior necessidade de cuidados de enfermagem. Assim, as alucinações visuais, embora possam se manifestar em condições normais e em transtornos mentais como a esquizofrenia, são mais frequentemente em quadros neurológicos e neuropsicológicos. Então você já sabe, isso aqui é um dado importante. Portanto, quando um paciente, sobretudo se for idoso, ou apresentar estado físico geral ruim, intoxicação, abstinência de álcool ou drogas, ou alterações motoras, relatar uma alucinação visual, deve-se aventar a possibilidade de causa ou doença orgânica. Para uma ampla e completa revisão sobre alucinações visuais, vê Collerton, Perry e McCafe, 2005. A síndrome de Charles Bonnet, nome do filósofo naturalista suíço Charles Bonnet, que descreveu a síndrome de seu avô, Charles Lulin, quando ele tinha 90 anos. Ocorre com mais frequência em pessoas com graus variáveis de déficit visual, por doenças oculares como catarata, degeneração macular, lesões de córnea ou retina ou das vias neurais visuais. Os pacientes, geralmente em mais de 90% dos casos, têm insight sobre o caráter anormal da experiência alucinatória, têm a inteligência e as funções cognitivas mantidas e não apresentam alucinações de outro tipo, auditivas, táteis, etc. A síndrome ocorre mais em pessoas idosas, que são as que mais têm problemas visuais, mas pode acontecer em todas as idades. Nessa síndrome, as alucinações visuais complexas chamam a atenção, pois podem apresentar cenas vívidas envolvendo a imagem de animais, flores, pessoas, faces, árvores, veículos, imagens em miniatura de pessoas e objetos. As alucinações são as cores em metade dos pacientes e em preto e branco na outra metade. Além das alucinações vívidas e complexas, pode haver também alucinações simples, luzes, nuvens, bolas difformes, etc. Na síndrome de Charles Bonnet, a maior parte dos pacientes refere uma atitude neutra em relação aos fenômenos alucinatórios, mas cerca de um terço tem experiências ruins, às vezes terroríficas, com tais alucinações. Alucinações táteis. Nessas alucinações, o paciente sente espetadas, choques, ou insetos pequenos, ou pequenos animais correndo sobre sua pele. As alucinações táteis com pequenos animais ou insetos geralmente ocorrem associadas ao delírio de infestação. Síndrome de Ekbom. Bota aqui o telefone no silencioso.
do neurologista sueco Carl Axel Ekbom. Essa síndrome também foi chamada de acarofobia ou parasitofobia. Também são relativamente frequentes as alucinações táteis sentidas nos genitais, sobretudo em pacientes com esquizofrenia, que sentem de forma passiva que forças estranhas tocam, cutucam ou penetram seus genitais. Valor diagnóstico: as alucinações táteis são frequentes na esquizofrenia, no delírio tremens e nas psicoses tóxicas, sobretudo naquelas produzidas pelo uso de cocaína. Até 15% dos usuários dessa droga podem ter tais alucinações. Alucinações olfativas ou gustativas. As alucinações olfativas ou fantosmias, assim como as gustativas ou fantasiosias, são relativamente pouco comuns. Hiperosmia diz respeito à sensopercepção anormalmente aumentada. Hiposmia é a redução desse sentido. E anosmia, só perda total. Parosmia é uma ilusão do olfato, ou seja, a distorção da percepção olfativa quando real estimula esse sentido, quando algo real estimula esse sentido. As alucinações olfativas, em geral, manifestam-se como o sentir o odor de coisas podres, de cadáver, de fezes, de pano queimado, gás, gasolina, etc. Lembranças ou sensações olfativas normalmente vêm acompanhadas de forte impacto emocional. Ocorrem principalmente na esquizofrenia e em epilepsia do lobo temporal, geralmente precedendo as crises epilépticas generalizadas, alvas com alucinações olfativas. Em crises parciais complexas, crises uncinadas ou precedendo crises de enxaqueca, horas da enxaqueca com cheiro de carne podre, de cigarro, de gás. Por exemplo, um paciente com esquizofrenia sentia forte cheiro de pus, que, segundo ele, provinha de seu próprio abdômen. Alucinação auto-ósmica. As alucinações olfativas costumam ter impacto pessoal especial, podendo estar relacionadas à interpretação delirantes. Sinto cheiro de veneno de rato na comida, pois estão tentando me envenenar. Nas alucinações gustativas, fantasiosias, os pacientes sentem na boca o sabor de ácido, de sangue, de urina, etc., sem qualquer estímulo gustativo presente. Elas ocorrem muitas vezes associadas a alucinações olfativas. Valor diagnóstico. As alucinações olfativas podem ocorrer com maior frequência, com alucinações de deaferendação, relacionadas à perda sensorial do sentido específico, pois podem surgir em até 40 a 60% dos casos de hiposmia ou anosmia, perda da capacidade de perceber odores, decorrentes de trauma craniano, uso de alguns fármacos, doenças nasais ou causa indeterminada. Esse é o principal tipo de alucinação olfativa, pois cerca de 7% da população em geral, estudada nos Estados Unidos, apresenta hiposmia. No entanto, as alucinações olfativas são relativamente frequentes nos quadros de epilepsia do lobo temporal, em geral, precedendo a crise, em 1 até 30% dos casos, e nas enxaquecas, também geralmente as precedendo.
Além disso, foram descritas tais alucinações em neoplasias cerebrais, hemorragia intracerebral, em doenças nasais, rinocinusite, em pacientes com doença de Parkinson que apresentam hiposmia, redução ou abolição do olfato, ou, nessa doença, após o tratamento com rasagilina. Em quadros psicopatológicos, observam-se alucinações olfativas na esquizofrenia. Na vida e em até cerca de 10% dos casos. Em depressões graves, 19 a 33%, e em pacientes com transtornos alimentares, anorexia e bulimia, após o uso do antidepressivo bupriona, muito utilizado. Em psicopatologia, há ainda a chamada síndrome da autorreferência olfatória, na qual o paciente sente um cheiro podre exalando de algum orifício de seu corpo, com exceção das narinas, ou do corpo todo. Tentativas insistentes de se lavar não conseguem diminuir tais alucinações. As alucinações gustativas ou do paladar podem ocorrer na epilepsia do lobo temporal, geralmente precedendo as crises, na esquizofrenia e após o uso do antidepressivo bupropiona. Também podem ocorrer em tumores cerebrais. Alucinações senestésicas, somáticas e sinestésicas. Senestésicas ou somáticas ocorrem como sensações incomuns e claramente anormais em diferentes partes ou órgãos do corpo, como sentir o cérebro encolhendo, o fígado despedaçando ou as mãos se esfarelando. Esse tipo de alucinação é característico da síndrome de Cotard, que ocorre nas depressões graves, geralmente associadas à marcante ansiedade. Outro tipo de alucinação somática ou sinestésica ocorre quando o paciente parece uma víbora dentro do abdômen, que se move para lá e para cá. Nesses casos, fica difícil a diferenciação entre a alucinação somática e o delírio com referência ao corpo. Os termos sinestesia e senestopatia foram utilizados, sobretudo, na psicopatologia francesa do início do século XX. Sinestesia diz respeito às sensações difusas no corpo, como bem-estar físico, fadiga, fome, náusea, fraqueza muscular. Já a senestopatia se refere a alterações na sensibilidade geral do corpo, como sentir os órgãos internos torcendo, encolhendo, esticando, com dores e sensações desconfortáveis difusas. Como normalmente não sentimos órgãos como o fígado, rins e o cérebro. A alteração da sensibilidade nesses órgãos às vezes é descrita como alucinação corporal e às vezes como um delírio com referência ao corpo. Uma forma não rara é a alucinação somática oral, conceituada por alguns autores como delírio somático, que em geral ocorre em pacientes adultos ou idosos, frequentemente com depressão ansiosa. Tais indivíduos referem sensação marcante desagradável na boca, na língua e na garganta, queixando-se de queimação ou de como se houvesse moedas ou arames na boca. O exame bucal, feito por dentistas ou otorrinolaringologistas, não revela anormalidades. Estudos de neuroimagem funcional em pacientes com alucinações somáticas têm indicado a ativação das áreas cerebrais responsáveis normalmente por sensações somáticas que são ativadas nesses indivíduos em função do processo alucinatório. Por sua vez, as alucinações sinestésicas são vivenciadas pelo paciente
como sensações alteradas de movimentos do corpo, como sentir o corpo afundando, com pernas encolhendo ou um braço se elevando. Valor diagnóstico. Alucinações sinestésicas e sinestésicas ocorrem principalmente na esquizofrenia. As ocorrências em que se percebem os órgãos encolhendo ou sumindo se dão sobretudo em depressões graves, esquizofrenias ou transtorno psico-orgânico. Tais alucinações são muitas vezes descritas como delírio de Cotard, pois os órgãos internos não são normalmente percebidos, ou seja, é a ideia de encolhimento ou desaparecimento do fígado ou do coração, e não a falsa percepção. Na dúvida entre os diagnósticos de alucinação somática ou delírio somático, sugere-se considerar a alucinação quando predomina o aspecto sensorial na experiência, o delírio quando os aspectos ideativos são predominantes, né? Então a gente tem uma diferença na descrição aqui fenomenológica, né? Deixa eu ver bem aqui. Vamos parar por aqui. Encontro de hoje. Meu nariz está aqui enchendo o saco. Então vamos parar por aqui o nosso encontro dessa semana. E aí a gente continua com as demais alterações no próximo encontro. Tchau, tchau. E até o próximo encontro.